Qual o verdadeiro significado das cores na bandeira do Brasil? Nos dias atuais, temos uma construção de que as cores presentes na bandeira brasileira são referentes aos elementos da natureza, tais como matas, ouros, rios, etc. Mas será mesmo esse o verdadeiro significado? Talvez não seja bem assim. Vamos acompanhar nesse vídeo um pouco da história da nossa bandeira nacional. Meu nome é Thiago Félix e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Visite o site jrmotozed.com, tudo em peças e acessórios para sua amiga de duas rodas. Antes de começar esse importante vídeo de história, deixe um like no capricho e se ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse vídeo. Quando surgiu a bandeira do Brasil? A bandeira brasileira atual foi criada em 1889, após o golpe que derrubou a monarquia no Brasil. O Brasil teve 3 bandeiras antes dela, e o modelo atual é baseado na bandeira do Brasil Império. Após ser coroado o primeiro imperador do Brasil, Pedro I tinha um grande desafio em mãos: construir uma nação ao lado dos brasileiros. Era preciso criar para o país os símbolos capazes de unir o povo e fomentar a identidade nacional. A primeira bandeira do Brasil, bandeira imperial. Um dos símbolos mais importantes é a bandeira. Pedro I escolheu um renomado artista francês para criá-la. Trata-se de Jean-Baptiste Debré, o homem que foi responsável por grande parte das ilustrações que hoje é usada para conhecer melhor a vida e a cultura do Brasil Império. Ele veio com a missão francesa em 1816. O artista criou a primeira bandeira do Brasil, trazendo de maneira mais marcante o verde e o amarelo. Essa bandeira durou apenas alguns meses. Rapidamente ela foi substituída por uma muito similar, mas que ao invés de trazer a coroa real, trazia a coroa imperial. Após essa mudança, apenas em 1835, a bandeira foi alterada, pois o Brasil criou o estado do Paraná. As estrelas na bandeira passaram de 19 para 20. O que significam os elementos da bandeira imperial? Veja aqui o significado de cada um dos elementos. O retângulo verde simboliza a Casa dos Braganças. É a família portuguesa na qual nasceu Dom Pedro I. O losango amarelo simboliza a Casa dos Habsburgos, que é a família austríaca na qual nasceu a Dona Leopoldina. Segundo o especialista em simbologia João Mena, o losango representa as mulheres, lembrando aquelas que atuaram na independência do Brasil. Os galhos de plantas abaixo do brasão trata-se de ramos de 2 plantas, o café e o tabaco. Essas eram muito importantes para a economia brasileira. A coroa representa a coroa imperial, utilizada pelos monarcas brasileiros. O círculo no meio da bandeira trata-se da esfera armilar, que é um importante instrumento de navegação, mostrando a influência do passado português no Brasil. A cruz representa a Ordem de Cristo e a Igreja Católica em geral. O Império Brasileiro tinha o catolicismo como religião oficial. Estrelas. As estrelas representam as províncias do Império Brasileiro. As províncias eram equivalentes aos estados atuais. Dom Pedro I foi a pessoa responsável por mandar fazer a primeira bandeira do Brasil. A bandeira republicana, a bandeira atual do Brasil. Após o golpe que derrubou a monarquia no Brasil em 1889, os republicanos precisavam criar uma nova bandeira para marcar a mudança de regime. Eles criaram uma bandeira baseada na bandeira dos Estados Unidos da América, que foi hasteada no dia do golpe. Como a bandeira foi rejeitada pela população e o próprio Deodoro da Fonseca demonstrou-se descontente com ela, o governo tratou de trocar. Baseado nas ideias positivistas de Teixeira Mendes, criou-se uma nova versão da bandeira nacional, a qual nós conhecemos hoje. O que significam os elementos da bandeira atual? Bom, ao colocar lado a lado a bandeira imperial e a republicana, percebe-se muita coisa em comum. A presença da esfera no meio, o losango amarelo e o retângulo verde.
Isso acontece pois a bandeira republicana foi baseada na bandeira imperial. O novo regime precisava conquistar o apoio da população, e mudar um símbolo nacional não seria uma forma boa de conseguir isso. Por isso foi preservada a maior quantidade de elementos possíveis para evitar o fortalecimento da memória da monarquia. Os republicanos mudaram o significado das cores, e então o retângulo verde deixa de simbolizar os Braganças para representar as matas brasileiras. E o losango amarelo deixa de simbolizar a casa dos Habsburgos para representar o ouro do Brasil. O círculo azul representa o céu brasileiro no dia do golpe republicano, 15 de novembro de 1889, e cada estrela refere-se a um estado. Assim, a quantidade de estrelas variou ao longo dos anos. Hoje são 27, e é interessante lembrar que a estrela que fica isolada não se trata do Distrito Federal, mas sim do estado do Pará. E a frase escrita na bandeira, ordem e progresso, refere-se ao lema positivista. Abre aspas. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Fecha aspas. Os elementos referentes à Igreja Católica são removidos da bandeira, já que o republicanismo tinha como base o Estado laico. Para além disso, a bandeira é feita pelos positivistas. Eles têm uma religiosidade própria e são críticos ao catolicismo. E aí, curtiu saber sobre a história da bandeira brasileira? Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo vídeo e valeu!